O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de me beijar os pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem a muito perdoou, muito ama. Isto é uma verdade. Aqueles que alcançaram misericórdia, aqueles que verdadeiramente sabem o que é viver uma vida e ser salvo, essa pessoa ela depois se abre para o amor. Meus amados irmãos e irmãs, é o que acabamos de ouvir nesse evangelho. Um fariseu, um homem bom, convidou Jesus à sua casa. E havia uma prática no Oriente, que uma pessoa convidada, quando você quer dar aquele devido zelo, aquele devido amor, aquele respeito àquela pessoa como um todo, você tem esses gestos. Se lava os pés, se dá o beijo de saudação, se dá o óleo. Então isso era um gesto de um acolhimento completo, verdadeiramente, não só um gesto externo, mas verdadeiramente o coração está dizendo: eu estou feliz por você estar aqui. Nós sabemos que tem pessoas que às vezes vêm à nossa casa, mas não temos muito prazer, está lá porque não tem outro jeito. Isso faz parte da natureza humana. Esse homem também convidou Jesus, mais por um respeito, por um status talvez, mas o seu coração não estava totalmente pleno com a visita de Jesus à sua casa. É tanto que ali entrou essa mulher, uma pecadora, conhecida na cidade. Aqueles que todos sabem os pecados, quando é que chama pecador conhecido na cidade, é porque todos sabiam o pecado desta mulher. Só que ela tem uma atitude que esse homem não teve. Jesus mesmo vai dizer para ele: Simão, tu me convidaste, mas tu não fizeste comigo o que essa mulher está fazendo. Meus amados irmãos e irmãs, na época, uma mulher dessa jamais poderia tocar nesses homens religiosos. Era uma pecadora. Por isso que ele está julgando. Essa pobre mulher, ela carregava essa dor da sua vida, do seu passado, dos seus erros, mas nunca encontrou alguém aonde ela pudesse jogar a sua dor, as suas lágrimas, só em Jesus Cristo. É o único que deixa ser tocado, é o único que não julga, é o único que não condena ninguém. Somente Jesus Cristo. Nenhum de nós somos capazes disso. Esse homem bom
Mas esse fariseu jogou a Jesus e jogou a mulher. Essa é uma pecadora. O mundo de hoje está doente. E o mundo de hoje está precisando de Jesus Cristo também nos lugares. Há muita gente como esta mulher, carregando um fardo pesado, dores, talvez dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, dentro da igreja. Tem gente nesse estado, carregando um fardo, porque não tem alguém aonde ela possa se jogar e ali ouvir essas belas palavras: os teus pecados estão perdoados. O julgamento não é uma coisa permitida por Deus na Bíblia. Entenda julgamento desse sentido que nós estamos falando, julgamento de condenação. Uma coisa é fazer juízo, nós temos que fazer juízo do que é certo e do que é errado. Isso faz parte da vida. Não estou falando desse julgamento, é desse julgamento de condenação. Jamais um homem ou mulher de Deus poderia julgar ninguém. São Paulo chega a dizer na carta aos Romanos: paremos de julgar uns aos outros. Não vamos colocar tropeço uns aos outros, porque o mundo está doente. As pessoas estão sofridas. Eu tive essa graça de estar aprendendo a não julgar, ouvindo confissão. Há 23 anos é uma das graças realmente que santifica a gente, é ouvir história de dor, história de sofrimento. Hoje eu faço de tudo e eu evito julgar qualquer pessoa, porque por trás de todo pecado, por trás de toda queda, há uma história. Há circunstâncias diversas que ninguém nunca sabe. Nós só ficamos sabendo do pecado, mas não sabe o que gerou para que aquela pessoa pudesse chegar naquele pecado. Por isso que todo julgamento nesse caso é errado. Como esse fariseu, é uma pecadora pública, mas ninguém conhecia a sua dor, o peso que essa mulher carregava dentro dela. E só Jesus entendia, e só Jesus compreendeu, e só Jesus é o amor, a misericórdia. E o mundo está assim, e o mundo precisa, e cristão é outro Cristo. Sabia disso? O cristão é outro Cristo. Nós temos que ser nesse mundo outros Cristos. Nós não podemos ser como esses homens. As pessoas têm dificuldade de chegar em certas pessoas religiosas, mas as pessoas têm que encontrar em nós essa possibilidade. Eu me recordo uma vez, eu estava passando na rodoviária do Tietê, em São Paulo, ia numa missão, e ali todo mundo correndo para lá e para cá. Eu também fui, eu tinha um certo tempo, fui com uma certa folga, e no meu corre para lá, para cá, de São Paulo, você fica naquele automático. E de repente uma pessoa que estava com a roupa de padre, diz: padre, padre. E eu digo: peraí, eu estou apressado. Aí ele: padre. Aí ele me segurou pelo braço e disse: padre. Eu ia meter a mão no bolso e ia fazer assim, dar uns trocados, né? Mas no fundo eu queria me desfazer daquele homem. Eu não queria dar atenção àquele homem. Quando ele percebeu que eu estava colocando a mão no bolso para pegar algumas moedinhas, ele disse: padre, eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero a sua atenção. Ixi, aquilo disse: meu Deus do céu. Está entendendo? Eu não quero o seu dinheiro, só quero a sua atenção. E aí eu tinha tempo, eu sentei com ele e ele contou. Que história. Poderia tirar a vida. Está entendendo? No estado que ele se encontrava. Há muita gente assim. Nós estamos no corre-corre. Correndo. Para onde? Para quem? Para o nada. E o mais importante está aí do teu lado. É essa atitude que nós temos que ter durante o dia. O cuidado. Às vezes é um sorriso, é uma palavra, é o ouvido. Não precisa muitas coisas. Essa mulher, Jesus não fez nada. Essa mulher simplesmente encontrou nele aquilo que ela poderia colocar. Ele só disse no final, depois de toda a sua confissão, depois de pôr para fora toda a sua dor, Jesus só disse: a tua fé, mulher, te salvou, teus pecados estão perdoados. Meus amados irmãos e irmãs, esse evangelho nos convida a essa atitude, porque é Jesus em nós que quer, não somos nós, mas é Ele que quer consolar as pessoas, é Ele que quer curar as pessoas, mas para isso Ele conta conosco. E há muita gente como esta mulher, que nós conhecemos, são pecadores, são conhecidos. E nós que estamos na igreja, nós que comungamos, sobretudo, nós temos que ter essa atitude de misericórdia, de compaixão. O mundo precisa de homens e mulheres com mais compaixão. A gente vê mesmo nas redes sociais uma guerra. Eu não estou falando entre as pessoas do mundo, não. Eu estou falando entre os cristãos, uma guerra, um destruindo ao outro.
Basta alguém errar, que eles publicam lá o pecado daquelas pessoas para todo mundo. Está entendendo? E eles acham que estão evangelizando, eles acham que estão trazendo a verdade. Não, eles estão destruindo uma vida. Poderia entrar em compaixão e convidar: vamos orar por esta pobre alma, orar por esta pessoa. Temos que pedir ao Senhor esta graça de ter também essa atitude de Jesus, de deixar as pessoas realmente jogarem. Eu sei o poder dessas palavras que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. É porque vocês não atendem confissão, vocês não têm essa graça. Eu tenho esta graça de ouvir realmente almas com pecados, sofrimentos de anos. E ali ela conta, algumas conseguem, outras com lágrimas, como essa mulher. E depois que a gente diz essas palavras: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela pobre alma sai de um estado para outro. Ela se sente livre, se sente totalmente restaurada. Como é fantástico, como é verdadeiro. São palavras de misericórdia, são palavras de esperança que nós temos que proferir sobre as pessoas. Parar de julgar, parar de destruir entre nós, de fofocar, parar disso. Isso não é cristianismo, isso é destruição, isso é colaborar com o demônio. Nós temos que colaborar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele disse: eu vim para salvar o que estava perdido, eu vim para levantar os caídos, Ele veio para os doentes. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nessa Eucaristia Jesus possa realmente, porque Ele vai fazer comigo e com você isso que fez com essa mulher. Ele vai realmente sempre nos perdoar, nos levantar, mas também Ele vai nos enviar. Vão vocês e façam o mesmo. Vamos pedir ao Senhor um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Tem um padre, o Frei Hans, aquele da comunidade Esperança, né? Olha o olhar da pessoa de compaixão, uma pessoa cheia de misericórdia. Quem contou isso foi um secretário dele que andava com ele no carro. Enquanto ele via os bebês jogados na rua, as pessoas julgavam, condenavam. Ele, quando vê, ele começa a chorar e dizer: meu Deus, olha onde está Jesus abandonado. Olha a diferença do olhar. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: na capela eu contemplo as chagas de Cristo, mas nos pobres eu toco as chagas de Cristo Jesus. E Jesus se identificou com essas pessoas. Todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Toda pessoa sofrida, doente, ali está Cristo Jesus. Vamos cuidar de Jesus que está neste mundo também sofrendo. Na rodoviária, Jesus queria falar comigo e eu correndo. Ele quer falar conosco em todos os lugares. Basta que a gente se coloque e deixe realmente que a sua graça, a sua misericórdia possa, por meio de nós, atingir muitos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.